Meus amigos, vamos então para a nossa quinta e última aula nessa sexta-feira, última aula da nossa semana gratuita do Clube Penal. Espero muito que vocês tenham gostado dos conteúdos trazidos aqui. Claro, não são conteúdos que se esgotam, né? Eu trouxe a parte mais importante lá, a teoria do erro, informativos sobre lei de drogas, crimes contra o patrimônio, resolução de questões e hoje estamos fechando com uma lei importantíssima, uma lei razoavelmente nova que trata do abuso de autoridade e que é uma lei que com certeza vai despencar nas provas policiais. Você que quer ser policial civil, militar, delegado ou até promotor, juiz, defensor, galera, é uma lei que vai despencar, pode saber. Beleza? Vamos com tudo, então tá aqui nossa última aula. Agradeço a participação de todos vocês. O Clube Penal, esse perfil aqui vai ficar aberto. Para quem não conseguiu assistir, vai poder assistir depois. Salva, marca os amigos e estamos aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, começando então com a lei de abuso de autoridade, galera. Uma lei importantíssima. Para começar, artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las abuse do poder, ou seja, o funcionário tem que ter uma parcela de poder, né, que lhe tenha sido atribuído. Aí vem o parágrafo 1º, que é importantíssimo. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Galera, esse é o elemento subjetivo da lei de abuso. Todos os crimes da lei de abuso, quando praticado pelo agente, tem que ter esta finalidade específica, senão não temos o crime de abuso. É o chamado elemento subjetivo, especial fim de agir. O agente público tem que agir com esta finalidade e isso tem que estar comprovado no inquérito e na ação penal. Beleza? Cuidado com isso. E o parágrafo 2º vai trazer o quê? A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ou seja, não se pune o chamado crime de hermenêutica. Imagina, galera, eu sou delegado, estou num plantão, polícia militar traz um conduzido com 10 pedras de crack. 10 pedras de crack é uso ou tráfico? Depende. A gente vai usar como parâmetro o artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas, para saber se é usuário ou não. Ali, na minha análise de fatos e provas e interpretação da lei como delegado, eu entendo que é tráfico, beleza? Faço o flagrante, cadeia. Chega lá, na sentença, o juiz desclassifica para uso. E aí, eu pratiquei abuso? Claro que não, porque eu agi na interpretação da lei, interpretando a lei e analisando, avaliando fatos e provas, e isso, de forma alguma, pode ser punido pela lei de abuso, senão, galera, delegado nenhum vai flagrar mais ninguém, beleza? Então, cuidado com isso, pode cair na prova de vocês. Parágrafo 2º, importantíssimo. Aí, ó, uma observação. Como a lei antiga era da época da ditadura militar, trazendo tipos vagos e abertos, dizia-se que havia uma proteção deficiente. A doutrina criticava a lei anterior com esse argumento. O elemento subjetivo, que eu falei, né, exigindo a finalidade de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. E um detalhe importante com relação ao dolo eventual. Para Sanches, não é possível o dolo eventual, praticar o crime de abuso com dolo eventual, mas brasileiro entende que é possível, sim, mesmo havendo esse elemento subjetivo. Beleza? Quem pode ser sujeito ativo da lei de abuso? O sujeito ativo do crime de abuso é qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, município, território, compreendendo, mas não se limitando a... Quando eu falo mas não se limitando a, parte da doutrina vai falar que trata-se de um rol exemplificativo de sujeito ativo, podendo ser ampliado.
Beleza? E a lei traz o quem? Militares, membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, MP, Tribunal de Contas. Tem que memorizar, é bom. Parágrafo único, reputa-se agente público para efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidor ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função, em órgão, entidade, beleza? Cuidado com isso. Tem que memorizar isso aí também. Trata-se de crime próprio, ou seja, você tem que ser funcionário público elencado no artigo 2º e, como eu falei, parte da doutrina vai falar que é um rol exemplificativo. A prática do abuso, pratica abuso o agente que, mesmo não estando no exercício da função, vamos lá. Voltando aqui rapidamente. Servidor ou não, que no exercício da função ou a pretexto de exercê-las, beleza? Então, vamos voltar lá. Mesmo não estando no exercício, mas quando age invocando a autoridade do cargo, pratica abuso. Policial de férias ou de licença. Beleza? Se o ato praticado não tiver ligação com o cargo, não há abuso. Então pega lá, um policial militar, civil, federal, de férias ou de licença. Ele usa o poder que o cargo lhe forneceu e pratica o crime de abuso de autoridade, mesmo estando de licença ou de férias, mas invocando a autoridade do cargo. Pode? Pode. Cuidado. E o servidor aposentado? Doutrina vai falar que não. Porque ele não tem mais poder. Ele não tem mais poder. Ele está desvinculado da administração pública. Galera, cuidado com o Código Penal Militar, porque ele modificou aqui, ó. Essa lei, antigamente são crimes militares em tempo de paz, os previstos nesse código. Agora previstos na legislação, praticado por militar em serviço. Cadê? Contra civil. Então, um militar praticando abuso contra um civil hoje é crime militar. E essa súmula aqui, por força da mudança de lei, está afastada essa súmula. Beleza? Então, militar é justiça militar. Efeitos da condenação. Importante aqui, ó, a perda do cargo. A perda do cargo, galera, antes era uma pena. Na lei anterior, na lei 4898 de 65, o artigo 6º, parágrafo 3º, a linha C, trazia a perda do cargo como pena. Hoje, não mais. Hoje é um efeito da condenação. E cuidado com o parágrafo único. Por quê? Os efeitos previstos no inciso 3º e 2º, ou seja, perda do cargo e inabilitação para o exercício, são condicionados à reincidência em crime de abuso. E não são automáticos. Galera, tem que memorizar. Quando a lei fala, por exemplo, lei de tortura, fala que a perda do cargo é automático, isso costuma cair. Lei de organizações criminosas, perda do cargo, automático. Costuma cair. Aqui não é automático e pressupõe reincidência em crime de abuso, ou seja, reincidência específica, não é qualquer reincidência, é crime de abuso. Show? Como eu falei antes, era uma pena, e antes a inabilitação para o exercício do cargo se limitava ao município da culpa. Hoje não mais. Vamos então falar de alguns crimes trazidos pela lei. Artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta
desconformidade com as hipóteses legais. É manifesta. Quem pode decretar? O delegado, o juiz, beleza? É manifesta. Não é qualquer prisão. Cuidado com o crime de hermenêutica que eu falei. Eu estou falando assim, camarada é preso por ameaça e eu faço um flagrante e não arbitro fiança. Que ameaça, crime de menor potencial ofensivo, sou obrigado a lavrar o TCO. Se ele assinar o termo de compromisso de comparecimento em audiência, eu sou obrigado a liberá-lo e não posso arbitrar fiança. Agora imagina, TCO, eu faço flagrante e não arbitro fiança. É um exemplo esdrúxulo, né? Claro, que aí nós temos uma manifesta desconformidade com as hipóteses legais, beleza? Aí vem as expressões que eu odeio, né? Incorre na mesma pena autoridade judiciária, aqui já é juiz, que dentro do prazo razoável. O que é prazo razoável, galera? Essas expressões vagas, confesso que me deixa muito puto. Deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal, substituir ou deferir habeas corpus. Prazo razoável. O que é prazo razoável? A doutrina traz 3 correntes. Primeiro, 24 horas. Segundo, 5 dias com base na decisão interlocutória do 800, inciso 2º CPP. E a corrente de Rogério Greco, Sanches e Brasileiro, 48 horas. Com base no artigo 322, parágrafo único do CPP, no tocante à liberdade provisória com fiança ou sem fiança. Não da fiança, trata da fiança. Beleza? Então, temos essa divergência doutrinária. A lei é muito nova, né, galera? Então, acredito eu que a gente vai ficar no campo doutrinário durante um bom tempo ainda. Beleza? Principalmente, né, no tocante à responsabilidade de autoridades, que às vezes dificilmente chega nos tribunais, por vários motivos, né? Não vale a pena que a gente ficar perdendo tempo com isso, talvez numa aula mais aberta, né, onde a gente traga opiniões. Por enquanto, vamos focar no jurídico. Outro crime, decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida. Veja que a palavra manifestamente ela é muito utilizada, né? Porque tem que ser manifestamente, é um absurdo. Uma simples divergência de interpretação, como eu falei, não cabe. Quando for descabida ou sem prévia intimação. Por quê? Condução coercitiva é possível, sim, de investigado, de vítima, testemunha e perito. Está lá no CPP. Mas aqui só fala testemunha e investigado. Quando você intima 2 ou 3 vezes, não comparece, você cata no gogó e traz. Beleza? Então, sem prévia intimação, é crime? É. Ou de forma, quando for descabida. Por quê? Hoje o STF entende que não cabe mais condução coercitiva para interrogatório do investigado. Para interrogatório. Por quê? Porque ele tem direito ao silêncio. Você vai catar o cara no gogó, causar um constrangimento para ele, para a família, para chegar na delegacia, na frente do delegado, ele vai falar o quê? Doutor, eu quero ficar em silêncio. Pronto. Para isso, então, o que o STF entende? Não cabe condução coercitiva mais para o investigado no seu depoimento acerca dos fatos. Agora, para a sua identificação, não precisa de interrogatório, ele tem que se identificar, é claro. Então, vamos lá. O 260 do CPP vai falar, se o acusado não atender a intimação para interrogatório, isso aqui foi declarado inconstitucional pela DPF 44 e 395. Agora, para reconhecimento é possível? É. Ou qualquer ato? Sim. Beleza? Então, é possível condução coercitiva do investigado? Sim. Para reconhecimento, a vítima de um roubo precisa reconhecer o autor. Você intima, ele não vem. Intima, não vem. Você cata no gogó atrás, coloca um do lado do outro com a plaquinha 1, 2, 3, 4, 5 e a vítima fala, foi aquele. Aí pode. Isso não viola o direito de não praticar provas, não produzir provas contra si. Beleza? Não viola, porque ali ele está parado.
É uma conduta passiva. Ele não está produzindo provas contra si, só está parado. Isso pode. Para Renato Brasileiro, o crime ocorre somente quando houver a indevida condução de investigado e testemunha. É o que diz o tipo. Testemunha e investigado. Portanto, não se enquadra nesse tipo penal se houver condução indevida de vítima ou perito. Para Brasileiro, Greco e Sanches, não se estende ao acusado, só investigado. Por quê? Olha, investigado em fase de inquérito policial, acusado em fase de ação penal. Como eu falei, é possível condução coercitiva do investigado para o reconhecimento por parte da vítima, pois nesse procedimento o investigado assume uma postura meramente passiva. Beleza? Artigo 12, mais um crime. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária. Aí, galera, no prazo legal. Isso é um crime diretamente relacionado à atuação do delegado. Por quê? O delegado que vai lavrar um auto de prisão em flagrante vai comunicar a prisão ao juiz em 24 horas, como manda a lei. Beleza? Então, é um crime, né, diretamente destinado aí ao delegado de polícia. Então, deixar injustificadamente, tem que ser injustificadamente. Imagina, a viatura capotou, a comunicação não chegou, a falta de policiais na delegacia, beleza? A distância para a comarca onde vai comunicar ao juiz, se passar um pouquinho. Então, quando for justificável, não temos o crime. Tem que ser injustificada. Show? Prazo legal. Mais uma vez, vem essa expressão prazo legal. E também incorre na mesma pena quem deixar de comunicar imediatamente prisão temporária preventiva ou imediatamente à família do preso. E também, aqui traz 24 horas, nota de culpa. Ou quem, no inciso 4º, prolongar a execução de pena privativa de liberdade ou temporária ou preventiva, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará, ou promover a soltura quando esgotado o prazo. Galera, prisão temporária 5 dias ou 30, quando esgota o prazo, o cidadão tem que ser liberado. O próprio presídio abre a porta, valeu, vai embora. Não precisa de um alvará de soltura. Um prazo que se esgota e o camarada é botado para fora se não tiver outra prisão, outro mandado de prisão. Então o presídio tem que liberar. Se o presídio não liberar, claro, né? Se não for ali um motivo excepcionalíssimo, teremos o crime. Ou cumprir alvará de soltura. Chegou o alvará, é para cumprir na hora. Então, inciso 4º, eu enxergo muito aí a atuação dos policiais penais. Observação. Aquele prazo razoável lá do caput. Para Guilherme Nucci, Brasileiro, e Greco e Sanches, 24 horas. Após a realização da prisão. Essa comunicação se dá com a remessa do APFD, conforme 306, parágrafo 1º. Só um detalhe aqui, eu já fui questionado por uma aluna uma vez, realmente no livro do Brasileiro, ele trata de forma diferente essa comunicação para o juiz e o envio do APFD para o juiz. Porém, na prática, como que você comunica uma prisão para um juiz? É claro que é com o envio do APFD, auto de prisão em flagrante delito. Vai ligar para o juiz de madrugada? Imagina só, plantão de madrugada, 2 da manhã. Excelência, acabei de prender aqui, fulano de tal, tráfico de drogas. O juiz vai mandar eu tomar naquele lugar, é claro, né? Então, a comunicação, ela se formaliza com o envio do APFD. E, para o artigo 306, parágrafo 1º, tem um prazo de 24 horas. Então, essa comunicação da prisão para esses autores, 24 horas. Beleza? O Greco, quer dizer, o Brasileiro vai falar que essa comunicação aqui tem que ser imediatamente, de prisão temporária ou preventiva, mas na prática também é impossível. Também é impossível, beleza? Agora, a família tem que ser imediatamente, por quê?
A comunicação para a família não exige formalidade, é só ligar. Chega lá pro candango, filho, qual que é o teu telefone do seu pai? Primeiro, quer informar a tua prisão para quem? Ah, para minha esposa, para meu pai, dá o telefone. Ligou, o policial liga. Ó, fulano de tal tá preso aqui na delegacia, ele é teu filho, né? Isso, então, o crime é tal, tá preso, vai pro presídio, acabou. Beleza? Vai anotar, fazer uma comunicação de serviço, o investigador, dizendo que há tantas horas liguei para o telefone tal, falei com o fulano de tal, documento tal, apontado como genitor do preso e comuniquei a sua prisão. Pronto, é uma folhinha. Joga no APFD, está resolvido. Beleza? Não tem formalidade para isso. Então, aí sim, é imediatamente. A falta de comunicação, como está lá no tipo, tem que ser injustificada. Por exemplo, número reduzido de policiais à distância podem justificar. Comunicação para familiares, como eu falei, imediata, não há formalidade. O sujeito ativo é a autoridade com atribuição de comunicar a prisão e se consuma no momento em que ultrapassar 24 horas de forma injustificada, e a doutrina vai falar o quê? Não cabe tentativa, não tem como você tentar não comunicar. Passou 24 horas, já temos o crime. Artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício, profissão, deva guardar segredo. Por exemplo, um padre, um advogado, um médico que tem ali o dever de guardar segredo sobre seu paciente, por exemplo. Aí, parágrafo único, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido ficar em silêncio, beleza? Ou pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor sem a presença dele. Galera, muito comum. Flagrante delito, o cidadão chega lá e fala, quero ficar em silêncio. Beleza, acabou. Só bota que quer ficar em silêncio e acabou. Agora, mas eu vou fazer o relatório, eu vou fazer o interrogatório dele. A peça do inquérito policial interrogatório será elaborada e ele vai assinar. Mas ele ficou em silêncio. Agora, se ele falar que não quer prestar interrogatório sem advogado, pelo inciso 2º, aí o delegado não pode fazer o interrogatório. Beleza? Vai ser feito em outro momento quando ele trouxer advogado. E se ele não trouxer? Se não tiver, nomeia um defensor público. E se não conseguir? Aí, por uma questão de prazo legal, manda um inquérito para o juiz, se for flagrante delito, tem um prazo de 10 dias e depois realiza ali o interrogatório quando tiver tempo hábil com a presença de um defensor público, se ele não nomear um advogado. Beleza? Para brasileiro, Greco e Sanches, isso aqui é interessante. Se o interrogado disser que deseja permanecer em silêncio, o interrogatório deve ser interrompido, não podendo o delegado ou o juiz formalizar as perguntas. Porque antigamente o artigo 191 do CPP permitia que as perguntas fossem formalizadas, mas ele foi revogado em 2003. Então, o que acontece muito na prática? Acontecia, né? Agora... A gente geralmente coloca lá, quer ficar em silêncio e pronto. Mas antigamente você podia formalizar perguntas. Você perguntava lá, então tá, quer ficar em silêncio? Formalizava. Aonde você estava no momento do crime? Quer ficar em silêncio. Quem lhe emprestou a arma do crime? Quer ficar em silêncio. Por que você matou fulano? Quer ficar em silêncio. Você formalizava cada pergunta e isso podia ajudar o promotor na audiência. Mas para cada resposta era, quero ficar em silêncio. Hoje, pela doutrina de brasileiro, Greco e Sanches, não pode nem formalizar perguntas. Já bota lá que quer ficar em silêncio e acabou. E o brasileiro vai falar que esse direito só se aplica ao mérito e não à qualificação do interrogado. Beleza? Com relação à qualificação, ele é obrigado a se identificar. 22. Galera, claro, né? Vocês estão percebendo, eu estou trazendo os artigos mais importantes, não todos, né? Então, para não ficar uma aula também muito gigante. Vamos lá. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente a revelia da vontade do ocupante imóvel. Veja que não fala casa, é imóvel, que é mais abrangente. Ou suas dependências, ou nele permanecer, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Quando que a lei permite que você invada um domicílio? Em flagrante delito, para salvar a pessoa,
em caso de perigo, desabamento, beleza? Ou com mandado de busca durante o dia. E a gente vai ver o que é durante o dia. Incorre na mesma pena quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear o acesso. O policial não pode fazer isso. E, olha o 3, cumpre mandado de busca após as 21 e antes das 5. Beleza? Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, fundadas indícios de que a pessoa está em flagrante delito ou desastre. Sem problema, artigo 5º, inciso 11, salvo engano, da Constituição já fala isso. Agora, o problema está aqui, ó. Inciso 3º. Se você cumpre mandado de busca depois das 21 e antes das 5, é crime. A lei trouxe um novo patamar de dia, novo conceito de dia, temos divergência. Primeiro, diferente do artigo 155, a lei trouxe a palavra imóvel, que é mais abrangente do que casa, e deve ser um local com restrição ao público em geral, o que não ocorre com restaurantes, bares, hotéis. Em caso de habitação coletiva, aplica-se o princípio do melior est conditio prohibentes. Se algum dos moradores proibir a entrada, a pessoa não pode entrar. E o que é dia? O que é dia para a doutrina? Critério cronológico vai falar que é entre as 6 e as 18. Critério astrofísico ou físico-astronômico entre aurora e crepúsculo, amanhecer e o anoitecer. Então, primeira corrente, de 6 às 18. Segunda corrente, quando tiver claro, quando tiver com a luz do sol. Aí, o problema para a questão do inciso 3º. Como interpretar esse artigo quanto ao conceito de dia? Primeira corrente, que adota o critério cronológico, dia entre as 6 e 18, correto? Vai falar que o ingresso na residência entre 5 e 21, quer dizer, antes das 5, depois das 21, é crime. Mas se for entre 5 e 6 e 18 e 21, não é crime, mas a prova é ilícita. Então, essa corrente continua achando que, para fins de mandado de busca, para a prova ser lícita, tem que ser de 6 às 18. Antes das 6 e depois das 18, a prova é ilícita. Mas, antes das 5 e acima das 21, além de ser ilícita, temos crime. Esse mesmo raciocínio na segunda corrente, porém, não de 6 às 18, mas sim durante o dia. Pode entrar de 5 às 21, desde que esteja com a luz do sol, desde que seja durante o dia. Beleza? Então, aquele mesmo esquema. Entrei sem querer na vinheta de novo aí, galera. Foi mal, bicho. É um botãozinho chato aqui, não tem problema não. Tem jeito. O que vai falar? Se entrar antes das 5 e depois das 21, é crime. Mas, antes das 5 e até as 6, prova ilícita não tem crime. Depois das 18 até as 21, prova ilícita não tem crime. Aqui é a mesma coisa, porém, a referência é a luz do sol. Se entrar antes das 5 na casa do sujeito, é crime e prova ilícita. Depois das 5 e escuro ainda, antes da luz do dia, prova ilícita, mas não é crime. E também, se já escureceu e antes das 21, não é crime, mas a prova é ilícita. Aí vem Renato Brasileiro e vai falar o quê? Galera, esquece esse negócio de astrofísico, cronológico. A lei criou um novo patamar de cumprimento de mandado de busca. A partir de agora, é das 5 às 21 e acabou. Beleza? Trouxe um novo conceito de dia para fins de invasão de domicílio e cumprimento de mandado de busca. Pode cumprir de 5 às 21. E temos um enunciado 15 do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos MPs estaduais e da União. Galera que é policial, na dúvida, 6 horas da manhã. Eu trabalho assim. Na dúvida, 6 da manhã. Daqui a pouco, o STJ, daqui a 5 anos, não, Renato Brasileiro está errado, tem que ser às 6. Vai julgar toda aquela prova ilícita. Então, não vale a pena. Galera, polícia aí, na dúvida, minha opinião, 6 da manhã e pronto. Até às 16.
18, até às 18. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Galera, para brasileiro, Greco e Sanches, somente prova ilícita. Ilegítima não. Se quisesse abarcar as duas, falaria prova ilegal. Interessante, né? O acesso não autorizado do WhatsApp se enquadra. Lembra que o STJ já decidiu nesse sentido? A prova ilícita pode ser usada em favor do investigado. E provas ilícitas por derivação para doutrina também se enquadram no tipo. Show? Artigo 27. Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime. Beleza? Não se aplica quando for uma sindicância administrativa ou a chamada investigação preliminar sumária. O crime ocorre quando há a instauração do procedimento com a absoluta falta de indícios, tá? Se tiver qualquer indício, não tem problema. O que é investigação preliminar sumária? É a chamada VPI. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Beleza? Cuidado com isso. E aqui, ó, investigação. Investigação, já vou traçar depois a diferença para o artigo 30, que é muito semelhante. Investigação. Depois, no 30, eu volto a falar sobre isso. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra e imagem do investigado. Galera, quem lembra aí quando o Sérgio Moro divulgou aquela gravação do Lula e da Dilma? Tinha relação com a prova? Na verdade, já tinha passado o prazo, nem podia gravar. Aquela prova é ilícita, né, na verdade. Não podia nem divulgar também, né? Mas ele tomou um esporro do STF, ficou por isso mesmo. Nada político aqui, tá, galera? Aqui não tem nada de política, esquerda, direita. Quero que isso tudo se foda. Aqui é aula de direito penal, não importa a sua vertente política. Mas é claro, eu vou trazer algumas situações que vão esbarrar na política. Eu vou criticar, talvez, decisões do STF, do STJ, que esbarram na política. Ou decisões, talvez, do presidente, ou coisas que esbarram no direito penal, que tenham a ver com a nossa matéria, tá? Nenhum juízo de valor com relação à política aqui. Só para deixar claro. Vamos lá. Aqui, galera, no 28 é muito claro o crime de divulgar um trecho de gravação que não tem qualquer relação com a prova nos autos. Exemplo, você está investigando, por exemplo, um político e ali você descobre que ele está traindo a esposa com a sua assessora. Aí você vai e divulga esse áudio. Não tem nada a ver com a prova. Aí nós temos o crime do artigo 28. Beleza? Show? Para brasileiro, abrange comunicação telefônica e ambiental também. Show? E essa gravação não pode ter relação com a prova dos autos. Está ali, ó. Relação extraconjugal, por exemplo. E se a gravação tiver alguma relação com a prova dos autos e mesmo assim for divulgada, crime do artigo 10 da Lei 9296. Aqui, ó. Quebrar segredo de justiça, porque por si só as gravações de um grampo telefônico têm segredo de justiça. Se você divulga sem autorização e se a prova tiver alguma relação, se a gravação tiver alguma relação com a prova dos autos, artigo 10 da Lei 9296. Se não tiver relação com a prova dos autos, artigo 28. Beleza? Tá aí. Artigo 30, foi o que eu falei, dar início ou proceder à persecução penal. Qual que é a diferença, então, do artigo 27 para o 30? Cláudia Barros e o Wilson Palermo vão trazer que o artigo 30 se aplica à ação penal, enquanto que o 27 se aplica à investigação. Por quê? Aqui fala o seguinte, no 30,
dar início ou proceder à persecução penal sem justa causa fundamentada ou contra quem o sabe inocente. Galera, essa expressão justa causa fundamentada, ela se aplica à ação penal. Então, o que Cláudia Barros e o Wilson Palermo vão falar? O 30 se aplica à ação penal que se difere do artigo 27, pois não se pode exigir justa causa fundamentada para a instauração de investigação. Não se exige justa causa fundamentada. Um mínimo de indício de autoria e materialidade já dá aso à instauração de uma investigação criminal. Para a ação penal é que é exigida justa causa fundamentada. Beleza? Para a investigação, não. Então essa é a diferença para a Cláudia Barros. Show? E para fechar, galera, 33, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. E olha só, parágrafo único vai trazer a famosa carteirada. Olha lá, incorre na mesma pena quem utiliza o cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para eximir de obrigação ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Chega na boate, quer entrar. Por quê? Porque eu sou policial, eu vou entrar. Você está exigindo uma vantagem ou um privilégio indevido. Se você, como policial, estiver trabalhando, você pode entrar? Pode. Mas ali você quer só se divertir. Diferente se a boate abrir de forma espontânea para policiais. Aí não tem problema. Por quê? Porque a vantagem não é indevida. Se a boate fala, aqui polícia entra de graça, beleza. É um estabelecimento privado. Ele faz o que ele quiser. Ele pode cobrar R$1 ou 20 na long neck. Ele pode deixar o policial entrar de graça. Se for de uma forma espontânea, a vantagem não é indevida. Ela será indevida quando ele forçar uma entrada gratuita, se prevalecendo do seu cargo. Beleza? Cuidado com isso. Show? Então tá aí. Parágrafo único, a carteirada. Meus amigos, um prazer imenso trabalhar com vocês essa semana aqui, da semana gratuita do Clube Penal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e se quiserem fazer parte do Clube Penal, já vamos abrir as inscrições, beleza? Vamos abrir as inscrições e será um prazer tê-los conosco aqui no nosso Clube Penal. E perceberam como que é a pegada das aulas, né? As aulas vão seguir esse padrão cursinho, slide, câmera, microfonezinho. Essa é a qualidade das aulas que vocês vão ter lá no Clube Penal. Eu estou investindo, isso aqui é meu home studio, minha casa, né? Eu estou investindo cada vez mais no home studio para trazer qualidade padrão cursinho. É padrão cursinho aqui, o máximo que eu puder trazer de qualidade para vocês eu vou trazer. Beleza? Show de bola? Então, galera, o Clube Penal vai seguir essa pegada. Segunda, quarta e sexta, direito penal. Terça-feira, informativos. Quinta-feira, questões. Claro, essa semana gratuita eu abusei um pouco do tempo de aula. A gente não vai ter esse tempo de aula todo por semana, porque senão vocês não conseguem acompanhar. É muita aula. Já teve aluno perguntando, professor, vai ser isso tudo de aula por semana? Não, calma. Senão não consegue acompanhar. Então, segunda, quarta e sexta, de 10 a 15 minutos. Terça, informativos e quinta, questões, de 20 a 30. Beleza? Semana gratuita eu explorei um pouquinho mais para mostrar para vocês e dar mais de graça para vocês, dar mais conteúdo de graça. Beleza? Não vou ficar aqui amarrando informação. Aqui, entendeu? Vocês sabem que o problema não é esse. Nas redes sociais a gente dá dicas de graça, mas o Clube Penal vai ser algo muito direcionado à atualização de leis novas, atualização de jurisprudência e aproveitando o direito penal. Segunda, quarta e sexta é aula de penal. Claro que na aula de segunda, quarta e sexta de penal e quinta, questões, eu vou trazer informativos também. Eu quero pegar muito lei nova e muito informativo para vocês, porque vocês que estão fazendo as provas aí de concursos já perceberam a quantidade de informativos que são cobrados. Beleza? Então, cuidado, galera, cuidado, porque tá caindo muito informativo nas provas aí. Show de bola? Mais uma vez, um prazer imenso. Compartilhem esse vídeo com os amigos, marquem os amigos nos comentários, será um prazer participar da trajetória de vocês.
Como eu já falei lá no vídeo de introdução, eu tenho alguns alunos que já foram aprovados para delegado, prova da OAB, concurso de investigador, escrivão, oficiais da Polícia Militar, soldado. Não sei se eu contei aqui, eu estava em Pedro Leopoldo, passou uma viatura, o cara mandou parar a viatura, veio cá falar comigo. O que foi, cara? Ele falou, fui teu aluno no Portal Carreira Militar. Portal Carreira Militar, que é um curso focado para carreiras militares, principalmente PM. O cara foi nosso aluno, estava lá, de farda, trabalhando, feliz da vida. Oficiais também, delegados, investigadores e escrivães. Galera, não tem preço fazer parte da trajetória do aluno e ver que ele foi aprovado. É muito bom. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui no nosso Clube Penal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e, se for do interesse de vocês, serão muito bem-vindos no nosso Clube Penal. Show de bola? Vamos com tudo. Tamo junto. Até a próxima. Espero vocês lá no Clube Penal. Valeu!